Você falou do lucro de dividendos. Explica pra gente aqui, por exemplo, a Petrobras, quando a gasolina chegou num preço absurdo durante a pandemia, no governo Bolsonaro, aumentou a divisão dos dividendos com os acionistas, não aumentou? Quanto mais cara a gasolina, que acontece? Mais grana ganha o acionista. Isso, pensa o seguinte, o Brasil ele é autossuficiente em produção de petróleo, não em produção de combustível. Você tira o petróleo lá debaixo do mar, tem debaixo da terra aqui também no continente, mas principalmente debaixo do mar no Brasil, pega esse petróleo e esse petróleo vai para a refinaria e na refinaria você refina ele e ali você tem QAV, querosene de aviação, você tem diesel, você tem gasolina, você tem todas as coisas que você usa para fazer asfalto, etc., dependendo do quão leve ou pesado que é aquilo que você destilou ali. Sim. E aí você vende no mercado. O que acontece? Os países que precisam importar petróleo, esses países eles vão ser quase que um intermediário, um corretor do petróleo e o lucro que eles vão ter é um percentual do quanto eles estão vendendo. Sim. Não é o caso do Brasil. O Brasil consegue extrair, ele consegue produzir esse petróleo. E a produção do petróleo, quanto custa produzir o petróleo para o Brasil? Custa construir a plataforma, custa contratar aqueles engenheiros, os trabalhadores que estão ali, etc. Então, o custo é um custo em reais. Até para construir a plataforma, você vai falar em dólares, mas é um custo fixo, que você colocou no começo. Okay. Então, o barril que sai dali, o custo de extração para o Brasil, ele se mantém igual. Quando você tem uma crise como essa e o preço do petróleo explode, a diferença entre o preço que é vendido na bomba e o preço que custa para extrair explode. O que isso quer dizer? O lucro da empresa explode também. Se você tivesse uma empresa, vamos supor, 100% nacional, você poderia falar o seguinte, cara, vamos, ao invés de ter um lucro gigantesco, vamos dar uma vantagem competitiva para o nosso país em relação ao resto do mundo? Vamos oferecer combustível mais barato do que o resto do mundo? É o que vários países que são exportadores de petróleo fazem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Quem são hoje em dia, os maiores donos da Petrobras? Quando você olha o bloco de acionistas, qual o maior bloco de acionistas? Talvez você me respondesse o governo, né? A lógica seria essa. Até onde se sabe... O governo tem 32% das ações da Petrobras. O maior bloco tem 44%, são os investidores estrangeiros. Então a gente chegou num ponto onde não consegue... A Petrobras é mais gringa do que... O maior bloco de donos da Petrobras não é o governo, que tem 32%, não são os investidores locais, são os investidores externos. Dentro desses investidores externos tem os brasileiros que têm grana lá fora. E aí, esses caras são os principais donos da Petrobras e decidem o futuro da Petrobras. Era isso que eu ia falar. Já que eles têm uma porcentagem, na hora de votar qualquer decisão, eles estão somados junto. Não, porque você tem dois tipos de ações, as preferenciais e as ordinárias. Okay. As ordinárias são as que têm voto. Nas ordinárias, o governo tem a maioria, tem 50,2%. Pouquinho de nada a maioria. Isso a gente não tem como perder. Eles não têm como perder. Mas o que acontece? Como os principais acionistas, porque tudo é dono da empresa, você só não vota com a preferencial. Mas como eles têm o maior bloco, esses caras acabam tendo um poder em termos de decidir quais interesses a empresa deve perseguir, certo, é absolutamente gigante. Ou seja, o governo... então vamos fazer o seguinte, vamos decidir qualquer coisa e ignorar. Como é que você vai ignorar os caras que são os maiores donos da empresa? Eles não são os maiores votantes, mas são os maiores donos. Como a gente pode chamar de, sabe... Foram 13 anos aí, né, com o golpe e tudo mais, botou 13 anos, vai. Foram 13 anos que o Brasil tava para a esquerda, tava para o socialismo. Quase virando comunista. E assim... Crescendo 4% de média de PIB ao ano, as empresas tendo o maior lucro da história, os bancos tendo o maior lucro da história, e estávamos quase indo para o comunismo. Você sabe o que eu gosto de fazer? Quando a pessoa fala assim, estou com medo do comunismo. Eu te pergunto, do que exatamente que as pessoas têm medo? Me diz qual o medo, que a gente desmonta o medo ou conversa sobre o medo aqui, entendeu? Sim, sim, Porque é mais normal a pessoa ter medo de perder a casa pro banco do que pro comunismo, né? É muito mais fácil você perder a casa pro banco, até com as mudanças que aconteceram recentemente. Então, o medo, na verdade, é do capitalismo que a gente deve ter. É claro. Me diz uma coisa, é evidente que a pandemia ia ter algum impacto sobre a economia. O que eu acho que
ninguém imaginou é que ia ser tão grande, o Brasil ia quebrar de um jeito tão absurdo, a pobreza ia ficar tão exposta nas ruas. Você vai no centro do Rio, você vai no centro de São Paulo, você vê, fala, caralho, a cidade tá falida, a cidade tá quebrada, tá tudo fudido. Quais foram os erros, né, de medidas de tratamento desse governo, especificamente dessa pasta da economia, durante o Covid, que poderiam ter sido evitados para que a gente não, né, ao sair da pandemia, a gente não saísse tão quebrado quanto a gente saiu? Bem, vamos lá. Porque, uma crise que afeta todo mundo. Deixa eu completar, porque eu lembro que assim, uma amiga minha, jornalista especializada em economia, ela detesta Bolsonaro e tudo mais, mas ela falou pra mim, Ronald, isso um pouco antes de começar o governo, Ronald, fica tranquilo que pelo menos o Paulo Guedes é bom. E eu falei, sério? As pessoas acham ele bom porque ele é rico. Por que acham? Porque é homem. Da onde vem essa concepção? Porque ele é homem, ele é rico, ele tem esse status de mercado financeiro, de banco de investimento. Então o pessoal olha e fala, é bom. Vendem ele como se fosse um gêniozinho. Se uma mulher negra tivesse no Ministério da Economia fazendo as mesmas coisas que o Paulo Guedes fez, elas iam falar, que desastre. Ia ser defenestrada. Você fala, que desastre. Né? O que acontece? Esse negócio da pandemia, mas foi ruim para todo mundo. Primeiro que a gente não deve analisar como todo mundo tendo a mesma capacidade de atravessar uma crise como a pandemia. Não é isso? Sim. Porque as pessoas têm potenciais distintos de como enfrentar uma crise. Então, o Brasil enfrentou a crise da pandemia, sendo, por exemplo, um dos países com maior capacidade de imunizar sua população do planeta. O maior programa de imunização do mundo, do Brasil. Isso é impressionante. Né? E ficamos lá para trás dos que começaram a imunizar. Sim. Por causa de uma irresponsabilidade, de um crime cometido pelo nosso ex-presidente e pelos ministros da saúde que ele teve, de atrasar essa imunização por questões ideológicas. A gente recebeu mais de 10 e-mails da Pfizer falando, e aí, Brasil, vocês não querem uma vacina? E a gente podia. Arrastou aí você pra pode lixeira. dizer, não temos capacidade de imunizar. Então, isso tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. A gente podia ter sido o primeiro a começar a imunizar. Segundo, a nossa inflação em 2020, 2021 principalmente, 2021, foi a maior inflação de todas as grandes economias do mundo. A maior. E o que mais puxou a inflação no mundo inteiro? Energia, que é combustíveis, energia elétrica, tudo isso, e alimentos. O Brasil podia ter atravessado isso Fácil. com muito menos solavanco, porque a gente é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, mas quando subiu o preço das commodities, tudo que a gente produziu foi para fora, a gente não tinha mais estoque regulador no Brasil. Isso eu ouço bastante pessoal falando, que tipo, a nossa melhor carne a gente vende, a nossa melhor laranja a gente vende. Tudo que é nosso de melhor a gente não tá comendo. Os frigoríficos no Brasil ganharam dezenas de bilhões de reais enquanto as pessoas estavam na fila do osso. Então, eles usaram como uma oportunidade de enriquecer. Então, qual foi o erro ali? Não só do Paulo Guedes, e é importante dizer, do Paulo Guedes, do Pazuello, do Bolsonaro, daquele Salsicha lá, Sachida, sei lá o nome do cara, da turma toda que estava junto. Foi não ter como foco a população brasileira de verdade, ter como foco o tal mercado.